com vocês? Hoje eu vim falar a respeito de um filme muito pouco conhecido. É um filme russo, primeiramente, né? Que vai retratar a Segunda Guerra Mundial. O nome do filme é Vá e Veja, tá? A princípio, o nome do filme era pra ser chamado de Matar o Hitler ou algo assim. Porém, como ele é russo, né? As traduções elas acabam ficando um pouco diferentes de língua para língua. Mas assim, primeiramente, esse filme ele é de Alan Klimov, tá? Então assim, esse cara já para começo de conversa, ele já morreu, né? Ele morreu em 2013, se eu não me engano. E assim, ele era reconhecido, ele era acostumado a produzir filmes no ramo da comédia, no gênero de comédia, tá? E ele era muito criticado no meio dele, porque normalmente, né, pessoas que ficam no meio da comédia, naquele momento, naquele período, pessoas que produzem sua comédia acabam ficando numa linha de conforto, segundo os críticos a ele, né? Então, depois da morte da sua esposa, ele vai se arriscar em produzir um filme de guerra. Então, assim, ele vai partir de ele vai pular um precipício, praticamente, né, gente? Porque ele tava, né, acostumado a produzir um gênero totalmente diferente, né, a comédia. E ele vai aí pra representação da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é uma baita diferença, né? É uma baita ruptura, né, da vida dele, do que ele já estava acostumado. Então, a gente vai, né, prestigiar aí essa obra. O Vai e Veja foi o último filme que ele, né, que ele produziu. E ele tem algumas características desse filme. Então, assim, ele encerrou a carreira dele muito bem. É um filme longo, é 2 horas e pouquinhos de filme. Então, assim, ele vai, né, ele produz esse filme numa época muito burocrática, numa época complicada, né, em questão da União Soviética, em meios, assim, digamos assim, de censura. Então, tem vários fatores aí que acabam prejudicando na hora de realizar o filme. Mas, né, no fim deu tudo certo, né, e a gente tem, né, essa obra ainda hoje. É de 1985, se eu não me engano, o filme. Então, assim, ele não é um filme muito recente, ele é um filme antigo. E ele tem como característica, né, um filme diferente já dos outros, que ele não é norte-americano, né, porque normalmente estamos acostumados a assistir, né, a acompanhar filmes norte-americanos, né, retratando a guerra, e normalmente eles puxam a sardinha pro lado deles, né, gente? Então, é algo em comum, a gente, né, pode acompanhar nesse filme. Além de que ele é feito com alguns atores que não são atores, assim, profissionais, reconhecidos, né? São pessoas desconhecidas que acabam realizando esse filme e eles acabam fazendo super bem. Então, assim, o filme ele vai retratar a questão da Alemanha, quando a Alemanha invade, né? Ela acaba atacando a Bielorrússia, e como ocorre esse ataque num vilarejo específico. Esse filme ele é baseado em fatos reais, tá? Alguns dos acontecimentos que se dão no filme foram baseados na realidade, que realmente aconteceram em alguns locais, né, da Bielorrússia. E assim, é um tema muito pouco comentado, gente, né? Levando em consideração a relevância dos fatos. Porque assim, pelo que eu pesquisei, as minhas fontes, praticamente 1/3 da população da Bielorrússia foi, né, assassinada aí nesse genocídio aí pelos alemães, né, nesse momento de invasão. Então, assim, a Segunda Guerra tem essa característica de muitos conflitos e muitos acabam não sendo retratados. E esse é um deles, que foi um baita conflito, né, que deu um grande número de mortes, né, muitos mortos, muitos ataques, atrocidades mesmo, e não foi comentado, né, como tantos outros ataques aí que acabam sendo comentados. Mas enfim, né, esse filme ele vai retratar essa questão. Nós temos como um personagem principal Fliora. Eu não sei se estou pronunciando certo, gente, mas de acordo com as minhas fontes é isso que eu tô pronunciando para vocês. O Fliora, ele é um menino, tá? Um menino bem novinho, que, né, o filme ele vai ser abordado aí em relação à Bielorrússia. Então vamos nos situar, né? 1942, 1943, mais ou menos, né? Eles quiseram abordar nesse filme. Então, o filme já começa, ele tem algumas pegadas no filme, uma comédia, assim, tá? Eu não sei se pra vocês vão perceber, mas eu percebi um pouquinho de comédia em algumas pegadas. No início do filme, por exemplo, começa com 2 meninos, o Fliora e mais um rapazinho, que eles estão numa área de conflitos ali, sabe, de guerra, uma área conflituosa, e eles estão escavando para ver se eles acham armamento ou coisas semelhantes. O Fliora, ele acaba achando uma arma e ele tira essa arma debaixo da terra. Mas antes dele tirar essa arma, tem um senhor que ele tá puxando uma charretinha, assim, ele fala: não mexam com isso, não mexam, né? Ele alerta que aquela ação deles pode trazer um risco ali pro vilarejo, né? Mas eles ignoram, são crianças, né, gente? São crianças, então, assim, eles estão lá, né, naquela estação, assim, né, pra tirar aquela arma de lá. Eles acabam retirando essa arma dali. E nesse momento passa um avião da Alemanha e avista eles ali. E aí tudo começa. Inicia-se o hino da Alemanha.
já no início do filme, e então o longa tem continuidade. Logo após ele achar essa arma, né, já tem uma mudança para a família dele, para a casa dele que aparece, né, a mãe e as duas irmãzinhas. É uma casa simples, gente, um vilarejo de pessoas simples, tá? E ele tá dentro, ele aparece, né, logo depois daquele contraste ali, né, que teve aquela questão que eles acharam as armas, e aparece lá alguns generais, né, alguns responsáveis patentes mais altas da Rússia, ele no caso, indo na casa dele para alistar, digamos, ele para seguir com eles, que são os partisãos, sabe? São grupos, digamos assim, que ilegais, né, que acabam indo combater os alemães, né, no território ali da Rússia ou territórios ao redor da região, né, de uma forma mais ilegal, não de forma como soldados realmente. Então esses partisanos eles vão na casa dele e recrutam ele, né, para esse grupo. E ele tá todo feliz, gente. Então assim, nós percebemos nesse filme, ao longo do filme também até o final, uma desromantização, digamos assim, desse ideal de guerra, desse ideal de conflitos, dessa romantização que a gente tem sobre as guerras ainda hoje, né? Desse heroísmo, né? De você ir lá lutar por uma medalha, sabe? Então, assim, né? Numa luta de ninguém. Então a gente percebe isso, a felicidade dele estampada na cara, ele tá anestesiado, assim, sabe, com aquilo, aquele acontecimento, meu Deus, eu vou poder participar disso. Então, assim, não é por questão de patriotismo que ele tá indo, ele é um menino, né? Ele se ilude com essas histórias, né? Combatendo os nazistas, nossa, olha que incrível, né? Então ele tá feliz. E a mãe dele fica extremamente revoltada, né? A mãe dele fala, mata então a gente de uma vez, né? Já que você vai, então mata a gente de uma vez. E eu vou falar muito spoiler aqui mesmo, gente. Então, se vocês querem continuar, continue, porque vai ter muito spoiler mesmo desse filme. Ela pega um machado, se não me engano, e dá pra ele, mata eu e suas irmãs. Ela pega as irmãzinhas, né, e fala, mata a gente, então, porque, né, já que ele tá indo lá, né, então vai abandonar, né, eles ali, então mata a gente de uma vez. E ele fica tipo, o que? Não, o que você tá pensando, né? E, enfim, ele vai, gente, com esse grupo, ele sai da aldeia dele, do vilarejinho, na verdade, e as pessoas são muito simples, a gente percebe esse cenário nesse vilarejo, né? As pessoas bem simples, bem pobres, né? Pessoas sem muito conhecimento, né? De questões intelectuais, digamos assim, né? Mas com conhecimentos de plantações e tudo mais, né? É perceptível essa situação ali naquele vilarejo. Ele sai com esse grupo pra né, ir combater os nazistas. Porém, o grupo, na verdade, acaba se separando dele, acaba deixando ele lá no meio da floresta e sai lá, né? Esse grupo. Eles vão em frente lá e deixam ele lá. E ele fica todo revoltado, né? E tudo mais. Porém, ele encontra com uma menina, que o nome dela era. Como que era mesmo o nome da menina? Glasha. Uma menina, ele acaba defendendo ela ali durante o momento que ele conhece ela ali na floresta, né? E acaba levando ela até o vilarejo dele. Eles chegam. Gente, aí eu tô descrevendo essa primeira parte pra vocês porque é essencial. Quando eles chegam no vilarejo, né? Tem a sopinha quentinha ali, né? Ele chega em casa, tem uma sopinha no forno. Nossa, tem uma sopa aqui, né? Mas minha mãe não tá aqui, minhas irmãs não estão aqui. Tudo fica vazio no vilarejo, gente. E ela já fica estranhando, assim, ela já tá receosa, assim. E ele é, tipo, tranquilo, tipo, nem se tocou do que podia ter acontecido. E que é muito óbvio, né? E aí ele serve a sopinha ali, os dois tomam a sopinha, tipo, eu percebo isso assim, tipo, aquele contraste, né? Ele saiu de casa naquela situação, porque assim, eu não vou detalhar todo o filme, gente, 2 horas e pouco do filme. Mas assim, enquanto ele se mistura com os generais lá, com os outros partisanos lá, é uma situação muito simples, uma vida muito simples, sofrida. Então, assim, ele volta pra casa, né, nesse instante, e ele vê lá a sopinha pronta, quentinha, a casinha aconchegante dele, simplesinha, mas aconchegante, a casa dele, né, a família dele. Então, assim, né, esse contraste de sair, né, do seu conforto e sair da sua casa para ir lutar, então tem toda essa questão para vocês se. Então, a partir do momento em que eles chegam na casa, né, e acabam encontrando, né, esse conforto e tudo mais, né, a Glasha e o Florian, e eles ficam ali por um momento em casa e eles saem, né, eles vão procurar onde tá as pessoas. Porém, vem um baita spoiler agora. Quando eles saem, ele tá caminhando, eu sei onde eles estão. Ele vai caminhando e ela olha assim pra trás, os corpos do pessoal de grande parte do vilarejo estão todos nus, né, amontoados assim atrás da casa. E tá cheio de mosquito e tal, ela já tinha percebido os mosquitos na casa e tudo, assim, ela tava assim, e ele não tinha se tocado ainda, pelo que dá pra perceber.
E aí, né, tá aqueles corpos lá e ela olha assim, e ele continua correndo e ela continua correndo atrás dele. Eu acho que ela sente que não é a hora pra ela contar aquilo pra ele ver aquela situação, porque ele já tá abalado, né? Ele já tá procurando a família, ele já tá procurando o pessoal do vilarejo e ele não encontra. Então ela fica em silêncio e, cara, dá um contraste no filme, assim, uma ilusão, assim, que o diretor ele quis trazer essa ideia, assim, alguns momentos do filme, principalmente no início e tudo mais do filme, é uma ideia assim de que será que aquilo que tá acontecendo ali é real mesmo ou ele tá ou eu tô imaginando aqui, sabe? Uma coisa louca. Você vai perceber ao longo do filme que tem essas cenas. Então, eles acabam encontrando grande parte do pessoal do vilarejo que tava ali. E o homem que estava lá no início do filme falando, não peguem, não fiquem escavando aqui e tal, que é até uma cena meio de comédia, assim, não escavem aqui, um xingamento, assim, é engraçado porque eles estão falando em russo, né, gente? Daí é estranho pra gente, assim, é meio engraçado. E ele fala, não mexam. O senhor tá no meio desse povo do vilarejo ali que o Florian e a Glasha encontraram ali, né? Depois eles caminharem, alguns do vilarejo que sobreviveram, pelo que deu pra entender. E ele tá todo queimado, assim. Eles jogaram gasolina nele, né? Ou algum combustível e atearam fogo nele. E ele tá assim, eu falei pra você não escavar, eu falei que isso ia trazer problema pra gente, isso é culpa tua. Cara, o pessoal do vilarejo todo escuta aquilo sabe, é pesadíssimo. E ao longo do filme você vai percebendo que o Florian, ele vai envelhecendo. A pele dele é bem novinho no, filme, no começo do filme, feliz, assim, participar daquilo. E ele vai ficando acabado, assim, destruído. Cada cena, assim, parece que ele envelhece uns 5 anos, sabe? Então o rosto dele é muito visível isso. E ele então, o senhor, né, ele tá morrendo ali, né, no leito de morte e fala, né, olha, culpa tua que isso tá acontecendo. E o pessoal, né, fica muito bravo com ele também, acabam xingando ele e tudo mais no vilarejo. Mas, enfim, continuando, né, ele acaba participando, entrando num grupo de outros partisãos lá pra sair lutar. Depois disso. E esse grupo ali que ele tá participando fazem uma representação do Hitler. Eles pegam um crânio, assim, acho que dá um alemão, com certeza. Eles pegam um crânio e eles montam, assim, com barro e tal, colocam um bigodinho e tudo, assim. E eles gospem, assim, sabe? Como se fosse uma representação daquele João... Ah, não lembro o nome que tem da igreja, né? Que eles fazem essas representações, tipo um fantoche, assim, de um João... Ah, do Judas, na verdade. É Judas, né? Que eles fazem essa representação de chutar e tudo mais. Então eles fazem essa representação do Hitler ali, eles gospem, eles ateiam fogo, sabe? Então, assim, eles, né, têm uma raiva, né, enorme do Hitler, né? Lógico, eles têm noção do que tá acontecendo é culpa dele. E assim, continua isso, né? Vai se dar vários acontecimentos, gente, ao longo do filme ali, que eu não vou retratar bem certinho pra vocês. Mas assim, vai chegando ao final do filme, tá? E acontece um ataque, tá? Chega que é um momento importantíssimo, assim, eu considero, assim, um momento pesadíssimo mesmo. Pelo que deu pra entender, num outro vilarejo, que o Florian acaba chegando, depois de perder aqueles colegas que ele tava ali, ele não tá mais com os colegas dele, ele chega sozinho nesse vilarejo. E os alemães chegam nesse vilarejo dessas pessoas e eles chegam com carros de som falando: olha, nós vamos levar vocês para outros lugares. Ajeitem suas coisas, suas roupas, peguem seus documentos, peguem seus filhos, peguem seus animais, comidas e tudo mais e venham com a gente, peguem escovas de dente, fazem toda uma propaganda, né, os nazistas fazendo essa propaganda com carro de som, assim, nesse vilarejo, e não é o mesmo vilarejo do Florian, pelo que dá pra entender, tá? É um outro vilarejo que ele acaba encontrando lá o Florian ao longo do caminho. E ele fala, peguem essas coisas. E o pessoal, né, os bielos ali, acabam pegando as coisas realmente e seguindo esse carro de som, seguindo as pessoas. Quem não vai pacificamente, eles catam, né, os nazistas catam lá e estavam levando junto com eles. E o que acontece, gente? Um grande spoiler de novo, vou dar spoiler sim desse filme, porque é difícil quem vai realmente ir assistir, mas vocês já vão ficar preparados. Tem um celeiro, gente, e eles acabam levando todas essas pessoas para os celeiros, inclusive com os documentos das pessoas. Eu imagino que foi tipo uma espécie de queima de arquivo, né, porque já tava no fim ali, gente, já tava um dos últimos ataques da Alemanha ali, então já tava acabando tudo, já tava desmoronando tudo, já tava uma desgraça. Então, assim, eu acho que foi uma baita queima de arquivo que eles pediram para os documentos irem junto. Eles colocam as pessoas dentro do celeiro e eles ateiam fogo nas pessoas do celeiro.
Eles matam as pessoas, pegam as comidas das pessoas, as roupas, tudo, animais, galinhas, porcos, eles pegam e os alemães saem dando risada, assim. Eles pegam tudo aquilo, né, pra levar pra eles comerem, é claro. Matam aquelas pessoas e tem um fogo em todo o vilarejo. E, por fim, no fim do filme ali, uma menina acaba aparecendo também uma cena de um estupro coletivo, né, de uma bielorrussa, que estava lá, uma menina, assim, muito nova, ela parecia ter uns 15 anos. Ela teve um estupro coletivo dos soldados alemães que acabaram cometendo. Então, assim, ela aparece depois no filme com as pernas todas ensanguentadas, assim. Então, assim. E o Florian com a pele toda como se ele tivesse uns 60 anos já, sabe? Então, assim, mostra esse desgaste. O diretor, ele quis trazer essa questão do desgaste, de como a guerra é brutal, de como ela é avassaladora para as pessoas, para os civis, para os soldados, para todo o grupo, né, que participa dela. Então isso é muito visível, muito perceptível, assim, no filme. E ao fim mesmo do filme, né, nós percebemos o Florian, ele acaba entrando, ele acaba vendo uma moldura do Hitler no chão, assim, e ele pega a arma dele e a gente percebe ele atirando pela primeira vez com a arma dele, que foi aquela arma que ele encontrou lá no início do filme. E ele olha pra moldura do Hitler, e isso, assim, foi uma cena muito, muito pesada, assim, pra mim também. Ele aponta pra aquela moldura em um cenário frio, gente, gelado, assim, um cenário frio mesmo, que eu digo de luz fria, triste, assim, sabe? Os efeitos sonoros do filme, tudo, gente, é muito perfeito, é muito triste, assim, é comovente mesmo. Ele atira naquela moldura e cada tiro que ele dá, assim, vem uma retrospectiva, digamos assim, da vida do Hitler. Aparece na tela imagens reais, né, da Segunda Guerra Mundial, algumas imagens de corpos, também de pessoas mortas. Sim, tipo, parece coisas pesadíssimas, gente, pesadíssimas mesmo. E aparece essa retrospectiva da vida do Hitler, desde ele fazendo lá todos aqueles discursos dele, voltando no tempo, até no início lá, né, dessa ascensão dele, até na imagem que finaliza com ele no colinho da mãe dele, bebezinho, assim, uma foto do Hitler. Cara, isso foi pesado, pesado. E o filme basicamente finaliza com o Florian seguindo esses partisãs, mais uma vez, esses soldados também, né, da Rússia. E seguem, né, lutando contra os nazistas. Então a gente percebe essa culpa, né, com essa culpabilização, digamos assim, no Hitler, né, de acordo com esses acontecimentos, né, que se deu devido, né, a esses mandos dele, né, a partir dessas ideologias, a partir dessas questões nazistas e fascistas. E isso fica muito explícito ao longo do filme e simplesmente perfeito esse filme. Eu sei que eu deixei de falar um monte de coisas desse filme, gente, mas eu acho que eu abordei o que é, assim, o ponto principal que eu encaro como uma desromantização da guerra, tá? Ele todo feliz no início do filme e terminando destruído, sem família, presenciando diversas atrocidades, e é um retrato real da guerra. É um filme que mostra realmente, né, a guerra, essa versão da Rússia, essa versão desses bielorrussos e como isso se deu, né, durante esse período. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e curte esse vídeo, gente, que não custa nada, tá? E até o próximo vídeo!